Graça e paz, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Que o Senhor te abençoe. Estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo vai falar profundamente com você. Hoje nós vamos falar sobre fé e vamos entender um pouco mais como é importante nós termos a fé firmada em Cristo e entender aquilo que Ele tem para a gente conforme a Escritura, né? Conforme a palavra. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque Jesus tem feito grandes coisas por esses dias. E o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem alcançado vidas, eu tenho recebido, para a glória de Deus, bastante testemunho de pessoas que têm sido alcançadas através da palavra, e eu glorifico a Deus por isso, amém? Então fique até o final desse vídeo para que você entenda aquilo que o Senhor quer falar com você. A Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é uma passagem bem conhecida, mas tão pontual, né? Ela é como um fundamento que a gente precisa para a nossa vida, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Já parou para pensar como a fé é importante na nossa vida? Que sem fé, a Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela é o combustível das nossas vidas. Sem fé a gente não agrada a Deus, sem fé a gente não consegue ter a convicção das coisas que o Senhor nos prometeu, que Ele nos falou. Então a fé ela é importante nas nossas vidas e a Bíblia deixa isso muito claro. Eu fui por esses dias ministrada pelo Espírito a respeito da fé, o quanto isso é importante nas nossas vidas, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé ela vai trazendo sobre a gente uma construção tão sólida e tão profunda. Uma vez uma pessoa trouxe um grão de mostarda, porque a Bíblia diz que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e a gente disser para a montanha, né? Mova-se para cá, mova-se para lá, né? E ela faz isso, mas na verdade é uma forma figurativa que a Bíblia está falando para mostrar que a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela vai mover montanhas. Quando eu li a Bíblia, eu era nova convertida, eu achava que o grão de mostarda, eu nunca tinha visto, era algo grandioso. E quando eu fui ver, o grão de mostarda, ele é tão pequeno, mas tão pequeno, eu acho que ele é menor que uma miçanguinha. Tão pequeno, que eu fiquei surpresa. E me peguei na época, né, começando a ler a palavra ainda, perguntando, né, pro Espírito: você é tão pequena, por que Deus faz essa comparação? Ele não coloca a fé como algo grande, né? Que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, é tão pequeno, mas isso mostra a realidade, às vezes, das nossas vidas. Porque o grão de mostarda, ele é tão pequeno, é como se o Senhor estivesse falando assim: se você tiver fé o suficiente, a sua vida, ela vai mover montanhas. A tua fé, ela vai mover montanhas. E ao longo desses anos na caminhada com Cristo, eu não tenho dúvida assim que a fé ela realmente foi que me manteve em pé em várias questões, né, em várias situações, porque eu acreditava e eu acredito ainda com muita convicção de que tudo aquilo que Deus prometeu ia acontecer, ainda que olhando e a situação a qual eu vivia ainda não era a realidade daquilo que Deus estava prometendo. E a fé ela traz essa existência, né? A fé é como se ela trouxesse a existência coisas ainda que não existem. Você ganha uma confiança tão grande, você tem tamanha convicção de que aquilo vai acontecer, que você fica totalmente firmado, né, na palavra de Deus e naquilo que Ele prometeu. Então a fé ela é algo inegociável nas nossas vidas. A gente precisa de fé o tempo todo para poder entender aquilo que Deus tem, para onde o Senhor está nos levando, o que devemos fazer. Às vezes o Senhor faz promessas grandiosas, a gente recebe palavras que são extraordinárias, a gente fala: como vai acontecer isso? Se duvidarmos, se tivermos medo ou incredulidade, a gente acaba afastando o propósito de Deus na nossa vida. Por quê? Porque isso é exatamente ao contrário daquilo que a fé diz. A fé é exatamente a convicção de que a certeza, a convicção de que Deus vai fazer e pronto, né? E a gente tem um exemplo disso lá na vida de Abraão, lá em Gênesis, quando Deus chama ele é chamado o pai da fé, né? Abraão, ele é um dos homens mais incríveis, a história dele é sensacional, porque é um homem chamado a ser pai da nação, já na velhice, né? Deus chama ele e mostra que ele seria o pai de multidões, de nações, que ele teria uma grande descendência, né? Tem
especificamente falando assim, uma passagem que o Senhor chama ele para fora da tenda e fala para ele olhar para o céu. Se ele pudesse contar as estrelas, assim seria sua descendência e tal. E era algo olhando, tá, gente? Visivelmente impossível. Impossível. Um homem na sua velhice, um homem que ainda não tinha essa realidade, mas a Bíblia diz que ele creu, gente. Isso é muito importante. A Bíblia diz que ele teve fé, ele não duvidou, ele creu. E nós hoje somos descendentes, né, de Abraão, né? E vivemos promessas que Deus fez para Abraão lá no Antigo Testamento. E hoje a gente pode ter a palavra e entender que ele realmente foi um homem de muita fé, né? E depois ele tem seus filhos e dos seus filhos vão se expandir numa grande nação. E a terra é povoada de uma forma extraordinária, assim, pela descendência de Abraão. Mas ele creu quando tudo parecia impossível, quando os olhos dele, humanamente falando, a realidade dele parecia impossível. Mas a Bíblia diz que ele creu e aquilo foi colocado para ele como justiça. E isso é incrível, porque nós precisamos crer que Deus está ainda fazendo coisas extraordinárias. Tem coisas na minha vida, eu me parei para pensar quando eu estava meditando essa palavra, tem coisas na minha vida que Deus me prometeu há anos atrás, né? É porque às vezes a gente fala, de repente de Deus, né, vai acontecer, e o de repente de Deus pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, e é extraordinário. Mas tem coisa que demora muitos anos por de repente de Deus acontecer. Tem promessas nas nossas vidas que às vezes demoram anos. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nós estamos debaixo dessa palavra. Uma palavra liberada pelo nosso Deus, ela não volta vazia. A Bíblia diz que quando a palavra é liberada, ela vai cumprir um propósito específico. Então, eu tenho promessa na minha vida que hoje, exatamente hoje, e foram liberadas há anos atrás, em 7 anos atrás, mais ou menos, e eu tenho vivido hoje. E eu sempre acreditei que Deus iria fazer. Né? Mesmo a minha realidade, mesmo as minhas circunstâncias, meu dia a dia às vezes não mostrando isso, eu acreditava que ia acontecer e que Deus ia fazer. Eu me lembro que eu me casei logo que a gente se casou, a gente foi morar de aluguel, ainda não conseguíamos ter a nossa casa própria. E Deus, assim, Ele liberou, assim, Ele deu uma palavra muito específica, Ele falou que se acontecer que a gente iria conseguir comprar a nossa casa própria. E parecia impossível, porque a gente já tinha morado de aluguel em vários lugares, a gente já tinha tentado comprar e não tinha dado, mas isso não mexia, não me desanimava, não me deixava desacreditada, pelo contrário, eu falava, se Deus prometeu, uma hora a gente vai ter, se Deus prometeu, uma hora a gente vai ter. E caminhar sobre essa palavra com fé que Deus liberou é muito importante para as nossas vidas, é muito, isso prova que a gente confia em Deus, sabe? A gente confia naquilo que Ele está fazendo. E graças a Deus, tem 2 anos aí que a gente conseguiu comprar nossa casa própria. E esse vídeo não é sobre algo material, apesar de que Deus é bom o tempo todo. Não é sobre uma casa, mas é sobre promessas que Deus fez, palavras que o Senhor falou. A própria Bíblia, né, fala que a gente precisa agradar a Deus através da fé. Então hoje é um vídeo para que, se você talvez está com a sua fé limitada, se você está incrédulo com algo, se você olha, às vezes a circunstância diz que não vai acontecer e isso tem te desanimado, tem roubado o lugar de Deus na tua vida, você tem desconfiado das coisas, a incredulidade tomou conta do seu coração, hoje esse vídeo é para que você aumente a sua fé. Você precisa crer, você precisa voltar a crer, sabe? A fé é a convicção daquilo que ainda não existe, mas você crê que vai acontecer. Então eu ainda não tinha uma casa, mas eu sempre profetizava e acreditava, ó, essa chave vai ser minha, essa casa vai ser minha. Até hoje eu faço isso. Hoje, por exemplo, eu fui fazer um trabalho num condomínio muito luxuoso, bonito, e eu entrei no condomínio e fui para trabalhar, mas profetizando, Senhor, um dia eu vou ter uma casa aqui. Hoje, humanamente falando, é uma casa linda, a minha casa que eu tenho é uma bênção, eu já amo, mas eu estou profetizando algo futuro, crendo que Deus pode fazer. Isso é fé, isso é fé, nós precisamos de fé. E a gente também eu tenho vivido algo incrível na minha casa, na minha família, assim, com as minhas filhas, com meu esposo. Deus, assim, Ele tem cumprido promessas de forma muito pontual, específica. Eu não sei dizer em palavras, eu acho que a minha oração por esses dias é só de gratidão mesmo. Sabe quando você faz orações, assim, e você acha que essas orações, elas não estão sendo ouvida, assim, de alguma forma? Eu escuto muito isso de pessoas, e isso é uma mentira de Satanás. Eu tô aqui para dizer para você que é uma mentira, porque as suas orações são ouvidas, né? As nossas orações são recebidas, e a gente precisa aprender a agradecer antes de acontecer. Então,
Tinha orações que eu fazia para Deus e já agradecia. Eu falava, Senhor, tô usando o exemplo da minha casa, Senhor, o Senhor prometeu, então eu creio que vai acontecer e eu já te agradeço pela minha casa. Então a gratidão também, ela vai abrir portas grandes nas nossas vidas. Agradecer antes de acontecer é ter fé também. E a fé, ela abre portas incríveis para que a gente passe. E eu tenho vivido esse extraordinário de Deus por esses dias. Eu não conseguiria mencionar o tanto de bênçãos que eu tenho recebido, que foram, não é só bênção, gente, não é só coisas assim que têm chegado, pessoas que têm abençoado, assim, eu poderia dar um monte de testemunho. Mas são orações respondidas, são promessas sendo concretizadas. Eu tô numa estação assim extraordinária na minha vida e só agradecendo a Deus, porque eu sei que isso são promessas que estão se cumprindo, antigas, são palavras que foram liberadas e Deus está cumprindo. E a gente também tem vivido esse tempo extraordinário na nossa igreja, como família espiritual. Faço parte da comunidade do Evangelho Puro e Simples. A gente está num tempo de transição, né, de uma igreja para outra, porque Deus expandiu a nossa casa, né, Deus alargou a nossa tenda, Deus cumpriu uma promessa que fez há muitos anos atrás, né, que a nossa igreja seria um farol, né, uma lâmpada, uma igreja que abençoaria Taubaté e o Vale e as nações. A gente tem caminhado sobre essa palavra e a gente vai expandir, já expandiu, a gente tá indo para um novo endereço. No próximo vídeo eu falo aqui com calma para vocês sobre isso. Mas como ministerialmente falando, a gente tem vivido por fé também o extraordinário de Deus, porque quando o Senhor liberou essa palavra, a nossa realidade como igreja era outra, mas o papel fundamental de nós, né, da gente cristão, ou talvez de você que está ouvindo e ainda não conhece Jesus, é crer, é ter fé, que mesmo que, o que eu volto a falar, a nossa visão é muito limitada, e às vezes a gente olha e por ser uma visão limitada, humanamente falando, a gente acaba limitando a nossa fé. Então, o que o Senhor ministrava no meu coração é que você precisa crer somente, você precisa ter fé. E a gente caminhou por anos nessas palavras, tendo muita fé, e a gente está vivendo agora um tempo de romper extraordinário na nossa igreja, na nossa comunidade, né? E é um tempo que a gente tem agradecido muito ao Senhor. Estamos como o Salmo 126, né? Somos alegres, estamos como os que sonham. E é um vídeo para que você volte a ter fé, sabe? Deus ainda faz milagres. Deus ainda cumpre promessas. Deus é fiel às palavras que Ele mesmo liberou. Elas não voltam vazias. Elas não voltam. E a fé, ela também traz, assim, curas, milagres. A Bíblia diz que quando Jesus ele se movia, e Ele ia curando algumas pessoas, operando milagre, Ele ia curar alguém, algum enfermo, Ele falava assim, ó, a tua fé te curou. Ele olhava para a pessoa e falava, filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Isso mostra que Jesus, sim, ele poderia operar um milagre, era isso que ele está fazendo, ele é o dono da cura, ele queria curar, ele estava ali para isso, mas ele estava mostrando, olha, a sua fé é que te motivou a chegar nisso, a tua fé é que te curou, a tua fé é que te salvou. Então a fé, ela traz assim, coisas extraordinárias, sabe? Pessoas são curadas através da fé, pessoas são libertas através da fé, da palavra, do poder da oração, pessoas recebem bênçãos de Deus assim grandiosas através da fé. Então é um tempo que o Senhor está nos convidando para sair de uma fé rasa, a gente começar a caminhar mesmo naquilo que o Senhor tem e ter uma fé mais expandida, uma fé maior. Aumente a tua fé. Eu acredito que seja esse o convite para hoje. Se você tem fé, amém, mas o Senhor está te convidando para que a sua fé aumente por esses dias, para que você possa viver o extraordinário que Ele tem na sua vida. Mateus 14, 29, Pedro, a Bíblia diz que Pedro, ele anda sobre as águas, né? Ele rompe algo assim extraordinário, rompe o medo, tudo, porque a Bíblia diz que Jesus, ele veio andando sobre as águas. E de longe os discípulos acham que é um fantasma. E aí Pedro, ousado, fala assim, é um fantasma, né? Eles começam. Jesus fala, não é. Venha até mim. E Pedro sai do barco pela fé. E a Bíblia diz que ele começa a caminhar sobre as águas. E ele começa a ir ao encontro de Jesus. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele não está olhando a tempestade e as circunstâncias, ele está caminhando sobre a fé, sobre a palavra que Jesus liberou. Ele está indo ao encontro de Jesus, mas uma hora ele começa a olhar a tempestade, o vento, a circunstância, ele começa a afundar, afundar e afundar. Porque o medo toma conta, a visão limitada é no cenário, na circunstância. Talvez hoje você está falando, como que eu vou ter fé se a minha casa ainda não está restabelecida?
o meu casamento está quebrado, a minha finança está quebrada, a minha vida está destruída, eu não consigo estar firme naquilo que Jesus tem, e o Senhor está falando para você hoje pela fé. Pela fé. Creia na palavra. Vai até Jesus, independente da tempestade que esteja. Jesus está ao seu encontro. Caminhe pela fé e vai de encontro com Ele. Uma palavra é o suficiente para que você caminhe e encontre Jesus. Tem pessoas que estão exatamente dessa forma. A tempestade e o vento parece que vai te levar. E você não está conseguindo mais ter fé, porque você acha que essa circunstância, essa dificuldade é tão grande e você está submergindo, você está se afundando. E o convite de Jesus é: volte a olhar para mim. Caminhe pela fé, não pela circunstância. Olhe para mim. A gente precisa ter um olhar fixo em Jesus. Se nós desfocarmos o nosso olhar de Jesus, a gente para. A gente desiste. A gente desanima, porque olhar para Jesus é olhar para aquilo que é suficiente. É olhar para Jesus, é olhar para aquele que é o autor, o consumador, né, da nossa vida. É aquele que se entregou na cruz para a gente. Jesus, ele é o suficiente, independente das suas circunstâncias. Ah, mas quando as coisas na minha casa melhorar, quando eu conseguir sair de tal vício, quando eu conseguir parar de mentir, quando eu conseguir, eu vou para Jesus. Gente, você não vai nunca. Esse é um convite de Jesus para você, venha do jeito que está. Quando eu fui para Jesus, eu fui do jeito que eu estava. Se eu fosse esperar eu parar de fazer as coisas que eu fazia, que era muita coisa, eu não queria. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, quando eu vou de encontro com Ele, eu paro de olhar para a circunstância, para o vento, para a dificuldade, e eu olho para Jesus, eu não afundo mais. Porque eu estava no lamaçal, estava afundado e destruído. Mas quando eu olho para Jesus, eu estou caminhando em direção a Ele. Ele me pega, me resgata, me tira das trevas e traz para a luz dele, traz para o seu reino amado, traz para perto dele. A minha vida é mudada. E as coisas que eu achava que era dificuldade, não tem mais vez na minha vida. Precisamos nos posicionar em relação a isso. Você precisa de uma fé genuína, verdadeira, uma fé firmada em Cristo. Então hoje a palavra é para que você aumente a sua fé, porque por esses dias Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias através daquilo que a Bíblia já diz. Não é achismo, a palavra fala isso. E se você quer agradar a Deus, é só através da fé. Se você quer romper em algo, você precisa de fé. Se você quer viver o extraordinário, fé. Se você quer viver as promessas, fé. Fé. A fé é o combustível que a gente precisa por esses dias. Uma fé genuína, de muita convicção, de que Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Amém? E você fechar seus olhos, eu vou fazer uma oração com você. O Senhor me falava muito que por esses dias Ele queria que a gente aumentasse a nossa fé e convicção nas coisas que Ele já prometeu, nas palavras que Ele liberou. Tem pessoas que estão com a visão muito limitada e o Senhor quer expandir a tua visão. Tem pessoas que estão com a mente muito confusa. Deus quer expandir a tua mente, isso também é fé. Você precisa crer que é necessário que você faça isso. Você precisa de uma cura, tenha fé. Você precisa de um milagre, tenha fé. Fé, fé, fé. Para que você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por cada pessoa. Eu quero te agradecer, meu Pai, por cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, está assistindo. E essa palavra está de encontro, Senhor, com cada vida e cada coração. Como eu disse, Pai, sobre o grão de mostarda, tem pessoas que nem a fé desse tamanho tem mais. Porque as circunstâncias, Senhor Jesus, tem falado mais alto do que a tua palavra. A dificuldade, o vento, Pai, a tempestade, Jesus, por esses dias, tem falado mais alto. Mas hoje, Senhor, a minha oração é para que o Senhor aumente a nossa fé, para que a gente possa viver o extraordinário. A minha oração hoje, Pai, é para que a nossa fé seja agora, Pai, expandida, Pai. Que a gente possa crer somente naquilo que o Senhor prometeu, para que a gente possa, Senhor, viver as promessas. Pai, eu sinto que tem pessoas, Senhor, que vão romper por esses dias, Pai, através da fé, porque elas estão declarando e crendo, Pai, que vai acontecer coisas extraordinárias, Pai, e que essas orações sejam ouvidas.
Pai, que essas portas, Pai, sejam abertas e que pessoas também, Senhor, que talvez não estão tendo força, Senhor, estão desanimadas ou incrédulas. Hoje, Senhor, a minha oração é para que toda a incredulidade caia por terra. Jesus, todo medo, todo olhar, Senhor Jesus, desviado, desfocado daquilo que é a tua cruz, que é a tua palavra, hoje, Senhor, caia por terra e que a fé, Senhor, de cada pessoa esteja somente em Ti, na tua palavra. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, que a gente não tema as circunstâncias, Senhor, mas que a gente possa ter uma convicção, uma fé firmada, que Cristo é o suficiente, que Cristo muda histórias, que se a gente viver de acordo com aquilo que a Bíblia tem posicionado, Pai, nada pode nos parar, nada para a igreja, nada para, Senhor, nem o inimigo, nem a dificuldade. Às vezes somos nós mesmos, papai, que nos limitamos, que paralisamos aquilo que o Senhor tem para fazer, Jesus. Senhor, mas nessa noite, nesse dia, nessa tarde, eu não sei qual horário essa pessoa está ouvindo, que a tua fé agora comece a aumentar, que você comece a crer, ainda que o seu cenário diga ao contrário, que você possa crer que a palavra que o Senhor liberou vai se cumprir na tua vida, que as promessas vão se cumprir, Senhor. E nós já queremos agradecer pela fé também, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer, por famílias que foram alcançadas, pessoas que foram salvas, pessoas que foram curadas, pessoas, Senhor Jesus, que vão viver, Senhor, por esses dias, as promessas, Pai, de palavras que foram liberadas há anos atrás. Eu já quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer porque eu vejo novas portas se abrindo, Pai. Eu quero te agradecer porque essas pessoas vão passar por essas portas pela fé. Eu quero te agradecer, Senhor, porque essas portas estão sendo abertas, Senhor, pela tua graça e misericórdia, mas também pela fé, Senhor. Se temos uma palavra, temos tudo e precisamos caminhar sobre ela com muita convicção de que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas, Jesus. E se tem alguém que hoje, Pai, que talvez não te conhece, Jesus, eu oro para que esse vídeo alcance essa pessoa, para que o coração dela seja alcançado, para que ela possa te conhecer, Jesus, como Salvador, para que ela possa ter fé, Jesus, naquilo que o Senhor já fez, Pai, por mim e por todos nós, na cruz do Calvário, Pai. Que a mensagem do Evangelho alcance essa pessoa, que a mensagem, Pai, da cruz alcance essa família e que eles possam ser salvos, Pai. Em nome de Jesus, possam ter, Pai, uma transformação, uma conversão, Pai, genuína. Transforma mentes, Pai. Mentes que estão limitadas e cativas, Senhor. Mentes que estão presas, Senhor. Mentes que não conseguem romper, Senhor. Que essas mentes agora sejam agora, Senhor Jesus, libertas, Senhor, transformadas, Pai. Precisamos ter uma mente renovada, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra alcance essas vidas, Pai. Que possamos ter a mente de Cristo, como a tua palavra diz, Senhor. Por esses dias, Senhor, eu creio que pessoas vão viver o extraordinário. É como se promessas fossem acontecer, que você estava esperando há muito tempo, mas porque você está tendo fé, o Senhor está abrindo portas, o Senhor está direcionando você por esses dias. Que você possa estar muito atento naquilo que o Senhor tem feito e vai fazer na sua vida. Pela tua fé, pelo poder da palavra, pela oração, já seja grato. Eu tenho vivido a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu oro para que você viva também por esses dias. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que a gente possa estar junto com muita fé. Se você assistiu até aqui, curte esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, isso é muito importante, né? O YouTube entende que é relevante e eu já te agradeço por você ter ouvido até aqui, tá bom? Que Deus te abençoe.